Ellen White tinha escrito a carta em sua casa em Elms Haven, Califórnia, e tinha enviado uma semana antes. Foi apenas uma coincidência que a carta chegasse de tantas milhas de distância no momento mais oportuno? Certamente que Daniels e muitos outros não pensavam assim. Nunca as mensagens de Deus foram tão necessárias como neste momento. E nunca houveram mensagens mais adequadas, enviadas por ele a seu povo, que a senhora os escreveu. A senhora não pode imaginar a bênção que seu comunicado sobre o templo vivo nos trouxe. Chegou no momento exato. O conflito foi severo, mas sua mensagem chegou e resolveu a controvérsia. O Concílio de Washington não somente foi uma ameaça à organização ou à liderança, envolveu muito mais, pois a mesma interpretação do caráter e personalidade de Deus corria perigo. Por isso, Ellen White decidiu incluir algum material sobre o assunto em 2 dos seus livros que estava escrevendo. O 8º volume de Testemunhos para a Igreja contém mais de 80 páginas sobre Deus, a natureza e a relação entre ambos. No Ministério de Cura, ela escreveu um capítulo titulado O Conhecimento Essencial, que enfatiza a importância de conhecer o Deus que controla o universo. Isso sempre foi de suprema importância para Ellen White. O objetivo constante de seus sermões e escritos perante o mundo era enaltecer a Jesus e seu amor. Infelizmente, isso nem sempre estava em primeiro lugar para a igreja. Tomemos a igreja daqui em Battle Creek. A nenhuma igreja desse tempo ela informou mais que a esta. Os Adventistas do Sétimo Dia começaram a sua obra nessa cidade de Michigan em 1852, quando José Bates, capitão de barco, visitou a cidade buscando um homem mais honesto do povoado. Leonardo Stewart, o gerente do correio, o levou a Davi Wood, um vendedor ambulante presbiteriano. Bates o convenceu a importância de guardar o sétimo dia e o sábado, e Wood chegou a ser o primeiro adventista que guardou o sábado em Battle Creek. Em 1855, a obra de publicação da igreja se mudou de Rochester, Nova York, para Battle Creek, e logo se construiu esta pequena estrutura de madeira de 2 andares para alojar a prensa. Durante as seguintes décadas, o equipamento a vapor substituiu a pequena prensa manual, e a obra de publicação floresceu. Para servir à crescente membresia, se construiu uma série de pequenas igrejas de madeira em Battle Creek, cada uma maior que a primeira. Nesse segundo edifício, a jovem igreja decidiu nomear-se Adventista do Sétimo Dia, em 1860, e estabeleceu seu sistema de organização em 1863. Em 1866, em resposta a uma visão dada a Ellen White, a igreja abriu seu primeiro instituto de saúde, o Instituto Ocidental de Reforma Pró-Saúde, como foi chamado. Foi fundado numa antiga casa reformada em Battle Creek. Seu objetivo não era somente tratar as pessoas com remédios sensatos, mas também ensiná-las como cuidar-se para prevenir as doenças. Foram poucos os fundadores que acreditaram que em poucas décadas o Instituto seria reconhecido mundialmente sob a direção do dinâmico médico o Dr. João Kellogg. Em 1872, se iniciou a primeira escola adventista na cidade. Começou no pequeno edifício de 2 andares, que tinha alojado a obra de publicação. 7 anos mais tarde, se dedicou ao famoso Tabernáculo Diamond, o 4º edifício da igreja adventista na cidade. Era de uma imponente estrutura de tijolos, com capacidade de 3.200 pessoas, e provia um lugar ideal para as reuniões da Conferência Geral. Em menos de 30 anos, Battle Creek chegou a ser a meca para os membros da igreja, pois oferecia educação, trabalho e oportunidades para o cuidado da saúde como nenhum outro lugar. Mas Ellen White reconheceu os sinais de perigo dessa centralização tão intensa. Surpreendentemente, suas advertências foram grandemente despercebidas nas seguintes décadas.
No fim de 1890, a editora Review and Herald era a maior do estado de Michigan. O sanatório no Morro, de fama mundial, tinha quase 1.000 empregados. Mais de 2.000 membros da igreja e visitas se reuniam no Tabernáculo Dime cada sábado. Mas desde a Austrália, onde Ellen White estava morando na década de 1890, ela insistiu que não fizesse mais planos de expansão. Viu a necessidade de construir pequenas instituições em diversas áreas. Também sabia pelas visões recebidas que grandes mudanças estavam a ponto de ocorrer no mundo. Em 1890, ela tinha escrito sobre os futuros conflitos por todos os lados, com o naufrágio de milhares de navios e a destruição de forças navais. Seres humanos seriam sacrificados aos milhões, ela disse. Confusões, colisões e mortes ocorreriam inesperadamente nos grandes meios de transporte. Lembremos-nos que em 1890 uma guerra mundial era inconcebível. Os aviões e carros a gasolina nem tinham sido inventados, mas todas as suas palavras resultaram verdadeiras. 24 anos mais tarde, 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial e outras 40 milhões na Segunda Guerra Mundial. Desde então, têm ocorrido grandes perdas de vidas nos maiores meios de transporte. Na Conferência Geral em Battle Creek em 1901, alguns passos foram tomados para descentralizar a organização da igreja. No entanto, as advertências de Ellen White com respeito ao aumento da comercialização e sobre os salários injustos na editora, a maioria entraram em ouvidos surdos. Mas em novembro de 1901, se comunicou uma mensagem alarmante aos membros da junta da editora. Helena lhes fez lembrar que Deus estabeleceu a editora para publicar sua verdade, mas essa meta tinha sido esquecida com a busca de lucros comerciais. Então veio a advertência. Quase tenho temor de abrir a revista adventista, por medo de ver que Deus tenha purificado a editora com fogo. A menos que haja uma reforma, a calamidade virá sobre a editora e o mundo inteiro saberá por quê. E logo o soube. Na noite de 30 de dezembro de 1902, o edifício principal da editora foi reduzido a cinzas. Isto ocorreu uns 10 meses depois que o famoso sanatório de Battle Creek tinha também sido destruído pelo fogo. Desde Califórnia, quando Ellen White recebeu a notícia do incêndio, ela escreveu aos líderes de Battle Creek, expressando a sua profunda tristeza